hoje, formado em nós progressivamente, essa é a garantia do reino futuro, ou do reinar com Ele, ou da nossa participação nessa manifestação futura gloriosa desse reino. O que nos compete hoje é então conhecermos qual é o caminho do Senhor, andarmos nesse caminho, o caminho da cruz, conhecendo o nosso grande, amável Cristo, e então de glória em glória, sendo transformados na sua própria imagem. Irmãos, esse é o reino de Deus. Qualquer manifestação futura, gloriosa do reino de Deus, que então, obviamente, incluirá o seu povo, nós somos os filhos do reino, passará por esse processo. Nenhum passe de mágica irá acontecer conosco, se compreendemos bem as páginas do Novo Testamento. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. Nós estamos sendo santificados, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12. João, na sua epístola, em 1 João capítulo 3, aqueles versos tão lindos, os 3 primeiros versos do capítulo 3 de 1 João, ele vai dizer: amados, agora nós já somos os filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Viu a maneira de João de falar do reino vindouro? Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Manifestação futura. Qual a implicação presente? Verso seguinte, 1 João 3,3. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Não há como ser mais claro. Se nós aguardamos um reino glorioso que virá, nós temos uma tremenda tarefa atual: conhecer a Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo, realmente permitir que o caráter de Cristo seja tecido nessa urdidura e trama do nosso tecido moral. Cristo formado em nós, meus filhinhos, por quem sofro dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Porque aqueles que ouviram o Evangelho, compreenderam o reino, viram o rei, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado, Gálatas 3, estavam se distraindo de Cristo, até o ponto de se deixarem circuncidar, guardarem dias, e luas novas, e sábados, e preceitos da lei, etc. Então Paulo estava como uma mulher em dores de parto, a maneira que ele encontrou para expressar seu anelo, seu anseio, suas dores, sua carga. Meus filhinhos, por quem sofro, de novo, porque ele já havia sofrido uma vez, para gerá-los em Cristo. Agora ele vê os filhinhos se distraindo de Cristo, os filhinhos perdendo a centralidade de Cristo e se desviando para os brinquedinhos do judaísmo. Então ele vai dizer: eu sofro de novo as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ele estava voltando às sombras. Ele estava voltando àquilo que tipificava Cristo. Eles que já tinham Cristo, já tinham a realidade, estavam de novo, de alguma maneira, entrando nas sombras, como Paulo não poderia sofrer por eles. Então, que mais uma vez, queridos irmãos e irmãs, fique claro para nós: sejamos extremamente cautelosos quando nós estivermos militando em aspectos futuros do reino. Eu gostaria de ler um texto pequeno, 10 ou 12 linhas, de um servo de Deus do século passado. E acho muito bom que ele seja lido, para que você não fique com apenas minhas palavras, mas para que você fique também com as palavras de um servo do Senhor, que sem dúvida alguma, e creio que essa será uma confirmação unânime aqui de todos nós, na hora que eu citar o nome dele, ele sem dúvida foi um profeta de Deus da geração passada. Theodore Austin Sparks. Escute o que ele diz, preste atenção. A plenitude do propósito de Deus requer que o Espírito Santo esteja continuamente no controle e que seja permitido a ele ocupar completamente o lugar de governo e que não ponhamos nada no lugar dele, do Espírito Santo. Absolutamente nada.
nem a igreja, entre aspas, nem uma ordem fixa de coisas. E esse irmão foi muito cuidadoso nesse sentido. O que ele chama de ordem fixa de coisa? Aqueles esboços. Nós citamos aqui um esboço, não é? Citei minha experiência aos irmãos quando era jovem, aquele esboço da encarnação de Cristo até o milênio. Outros têm outros esboços, seus esboços preferidos de doutrina. E nos agarramos a isso como se essa fosse realmente a palavra final. E não nos mantemos abertos a que o Espírito Santo nos conduza a mais, a que Ele possa encontrar brechas, quem sabe, nessa nossa estreiteza doutrinária tantas vezes, e nos ensinar o verdadeiro caminho da comunhão, o verdadeiro caminho da igreja, o verdadeiro caminho do respeito mútuo uns pelos outros. Como nós precisamos disso nos nossos dias atuais, amados irmãos.